Helena é uma das mulheres mais polêmicas da história da humanidade, porque, aparentemente, por causa dela, teria acontecido uma das maiores guerras da antiguidade. E uma guerra que foi um divisor de águas muito importante para a Grécia Antiga. Uma mulher muito bela, que teria inclusive origem divina, porque ela simplesmente é fruto de uma relação extraconjugal de Zeus. Né? Zeus teria se transformado num pássaro e teria se relacionado com a então mãe de Helena. Porque dessa relação de Zeus com a mãe de Helena teria surgido aí a, a filha, né, semidivina, por assim dizer, uma beleza divina. Então, Helena teria, por assim dizer, uma beleza divina. Essa é a parte mitológica da coisa. Inclusive, na parte mitológica é interessante porque, uma vez que foi uma relação de um pássaro com uma mulher, você tem ali que a mãe de Helena, na verdade, botou um ovo e teve que acabou surgindo uma coisa curiosa, porque essa mulher acabou pondo um ovo e teve que chocar esse ovo. E desse ato de chocar o ovo nasceu a Helena, que a gente conhece. Mas a gente sabe que, obviamente, é mitológico, não faz o menor sentido e tal. Mas, de qualquer maneira, supondo que tenha existido de fato uma mulher, você tem que imaginar, então, lá uma mulher que tenha sido muito bonita, a ponto de você criar até uma mitologia, uma história de que ela teria sido filha de Zeus e, portanto, semidivina, né? Uma semideusa, basicamente, ali. A beleza dela era tão atraente, que vários reis queriam se casar com ela. Queriam se disputar mesmo por ela, antes de mais nada. A ponto de, por exemplo, se um deles tomasse a frente, um outro rei poderia vir e matar aquele rei em questão para tomar a Helena, para exatamente tomar o seu lugar. Então, repara, era uma situação complicada, era uma disputa muito ferrenha ali entre eles. E apareceu lá a figura de Ulisses, ou Odisseu, né, que nós já comentamos em outro vídeo, que deu a sugestão, a solução para o problema, que seria um pacto entre os vários reis ali presentes, vários príncipes ali presentes. Basicamente, a proposta era o seguinte: fazer um sorteio e aquele que fosse o vencedor desse sorteio iria ganhar a mão de Helena. E todos os outros seriam obrigados a defender a honra dessa pessoa. Okay? O que vai acontecer? Menelau acabou ganhando esse sorteio. E todos os outros, por um pacto, acabaram tendo a obrigação. Inclusive o próprio Odisseu também teve a obrigação de defender Menelau acima de toda e qualquer coisa. E quando acontece, então, o rapto de Helena, todos imediatamente se unem por causa daquele pacto. Eles se sentem obrigados a se unirem contra Troia. Veja então a importância de Helena para a unificação daqueles povos que eram totalmente separados. Existiam vários reinos, várias cidades-estados, várias polis com suas regras, com suas próprias leis, e eles se sentiram obrigados a se unirem contra esse inimigo comum. E é interessante observar isso até para a formação e para o desenvolvimento do que eles chamavam de Hélade. Hélade basicamente se refere, antes de mais nada, a todo o território que abrange, digamos assim, uma mesma cultura. Tá? Veja que naquele período não existia a Grécia, tá bom, gente? A Grécia é um termo, né, usado pelos romanos bem depois. Grego, né, era uma forma que os romanos se referiam a esse povo, que depois acabou colando e todo mundo passou a chamar de gregos, passou a chamar de Grécia. Tá? Lá no início dessa região, a região era chamada de Hélade, por causa dessa cultura em comum, e aqueles que viviam, né, sobre essa Hélade, sobre essa cultura em comum, eram chamados de helenos, okay? Ou às vezes eram chamados de aqueus também, tá? Ou dânaos, também tem alguns sentidos desse tipo.
mas tudo se refere exatamente a um povo que tinha uma cultura em comum. E eles se unem por causa dessa cultura em comum. Veja aquela coisa importante da mitologia, em busca de uma unificação estatal. Aqui na Grécia a gente vê explicitamente isso, a importância da cultura, das histórias mitológicas, religiosas, na união de vários povos diferentes, que tinham cidades e ideais diferentes até. Okay? Atenas e Esparta eram bem diferentes. Você vê dali como que a cultura unificou, como a mitologia unificou aquele povo. É aquela velha história de vários indivíduos totalmente diferentes, mas que se uniram para vencer um inimigo comum, que seria Troia, a cidade de Troia. Para resumir bem o início da história, nós temos então duas cidades. Troia, também chamada de Ilion, daí vem o nome Ilíada, ok, gente? Que seria uma investida contra Ilion, né, antes de mais nada. Depois a gente comenta melhor sobre isso. Você tem Troia de um lado, o Ilion, e do outro tem Esparta. Esparta é onde exatamente vivia a Helena. Né? Helena era uma Helena de Esparta e era esposa de Menelau. Numa das viagens diplomáticas, o Paris, que era príncipe de Troia, foi visitar a cidade de Esparta, a cidade-estado de Esparta. E ali ele, obviamente, foi bem recebido por Menelau, por todos os gregos ali. E nessa situação acabou acontecendo ali, ou de Helena se apaixonar por ele, ou dele se apaixonar por Helena. E eles simplesmente, quando o Paris voltou para a sua cidade natal, Troia, ele simplesmente levou Helena junto. E nessa sedução ele conseguiu raptar Helena e levar para a cidade de Troia, onde ela passou a ser realmente considerada como Helena de Troia, inclusive. Okay? Esposa de Paris, passou a ser considerada como esposa de Paris a partir dali. Tanto que hoje a gente fala muito mais de Helena de Troia do que propriamente de Helena de Esparta. Esse é o episódio conhecido como o rapto de Helena. Aí a grande pergunta é: Helena fez isso de propósito? Ela foi forçada? Ela foi seduzida? O que aconteceu com Helena, afinal de contas? Ela quis fugir e quis morar com Paris? Isso faz muito sentido, até porque ela passou a ser muito bem tratada, né, na cidade de Troia e como uma princesa também, certo? Então, é provável que ela tenha ido por vontade própria, assim, ok? Mas também é provável que ela não tenha ido por vontade própria, que ela tenha sido seduzida. Né? De fato, a versão que é contada na Ilíada geralmente é essa, né, de que ou a versão que era contada entre os gregos, pelo menos, era essa de que Helena teria sido seduzida por Paris, e não seduzida de uma maneira assim normal, tranquila. Na verdade, ela estava sendo influenciada também pela deusa Afrodite. Essa sedução ela não teria sido natural, muito pelo contrário, teria sido sobrenatural. Paris teria o auxílio de Afrodite ali, o que torna a coisa totalmente desleal. É como se estivesse forçando Helena a ir com ele, ok? Forçando, obrigando. É como se estivesse dopando, por assim dizer. Se for colocar aqui nos termos atuais, é como se ela tivesse sido dopada e levada para Troia. É a hipótese que é mais ou menos colocada entre os gregos antigos. Aí você poderia se perguntar por que Afrodite foi ajudar o Paris lá para raptar Helena. Por que uma deusa se humilharia tanto a ponto de fazer uma coisa como essa? Os gregos explicam. O que acontece, gente, é uma outra história anterior à Guerra de Troia que envolveu o Paris. Qual é a questão, gente? Basicamente, vamos contar resumidamente aqui a história. Né? Você tinha lá no Olimpo, no Monte Olimpo, uma festa em que a deusa da discórdia, a deusa Eris, não teria sido convidada. Por causa disso,
ela ficou totalmente revoltada e o que ela fez? Ela criou o pomo de ouro, né, tipo uma maçã com uma inscrição dizendo para a mais bela. Então ela fez com que alguém enviasse esse pomo de ouro para dentro da festa e ali começou a haver uma disputa. Afinal de contas, quem era a deusa mais bela? Ou seja, estava semeada a discórdia. Eis aí o papel da discórdia, da deusa Ares, no início da coisa toda. Diante dessa inscrição no pomo de ouro, 3 deusas começaram a disputar entre si. Qual seria a deusa mais bela? A deusa Atena, a deusa Afrodite ou a deusa Hera? As 3 deusas começaram a perguntar entre os deuses lá, mas ninguém queria responder, nem Zeus queria responder, até que eles jogaram lá a batata quente para um mortal, que era exatamente o Paris, que a gente acabou de falar, né? Então, basicamente, eles pegaram as 3 deusas pegaram a maçã, entregaram para Paris e falaram: olha só, eu quero que você entregue essa maçã para a mulher que é a mais bela dentre nós 3. Aí apareceu lá a Hera, a Atena e a Afrodite na sua melhor condição possível, exatamente para o Paris decidir, né? O Paris, que na época era um simples pastor de rebanho, porque ele simplesmente tomou lá a decisão a respeito de qual seria a mais bela. Não por uma simples questão assim de beleza, pura e simplesmente, mas por causa do que foi prometido para ele, né? Cada uma delas prometeu alguma coisa para o Paris, mas aquilo que foi prometido, que mais atraiu a atenção do Paris, foi aquilo que a deusa Afrodite propôs. A deusa Afrodite propôs que ele iria se casar com a mulher mais bela de todo o mundo, que seria exatamente a Helena. Okay? Então, veja, foi uma troca ali, né? O Paris decidiu por Afrodite, disse que Afrodite era a mulher mais bela de todas e mereceria receber o pomo de ouro. E a Afrodite ficou feliz da vida porque recebeu o pomo de ouro. E ela ficou na dívida. Essa Afrodite ficou na dívida com o Paris. Ao mesmo tempo, e é curioso isso, a deusa Atena e a deusa Hera, obviamente, não vão ficar mais do lado de Paris. Lembrando que Paris é o quê? Troiano, certo? Então, Afrodite fica do lado dos troianos. Já começa a explicar aí, por exemplo, uma das divisões aí entre os deuses na Guerra de Troia. Afrodite fica no lado dos troianos e Atena e Hera, uma vez que foram rejeitadas pelo Paris, acabam o quê? Ficando do lado dos gregos, tá? Do lado dos helenos, da Hélade. É interessante observar que na Ilíada existe um trecho lá, depois eu posso colocar aí para vocês verem também. Existe um trecho em que Helena bate de frente com Afrodite. E ali nesse diálogo entre Afrodite e Helena, basicamente Helena estava querendo confrontar Afrodite, estava confrontando Afrodite mesmo, chegando até a ofender Afrodite, a um ponto de que Afrodite até fica com raiva e demonstra um rancor, um ódio contra Helena. Certo? Afrodite acaba ficando com raiva e é sua desgraçada, que não sei o que. Você vai fazer isso que eu quero agora, senão eu vou fazer isso. Sabe? Você observa que Afrodite basicamente ameaça Helena ali para ter relações com Paris. E Helena não queria deitar, né, ter relações com Paris. Basicamente, ele demonstra uma certa aversão, onde Helena basicamente expõe que ela teria sido enganada por Afrodite. Okay? Então você mostra ali um sentido também um pouco desse, né, de que ela teria sido forçada, meio que contra a vontade, para estar ali. E, de alguma maneira estranha ali, você vê realmente ameaçando, a própria Afrodite ameaçando a Helena para que Helena tenha relações com o Paris.
Essa é a visão que os gregos tinham naquele período. É como se Helena tivesse sido enganada por Afrodite, enganada por Paris. É claro que existem historiadores gregos mesmo que questionam esse posicionamento. Apresentava, por exemplo, que a Helena saiu de Esparta, né, em direção a Troia, propositalmente, que ela quis ir para lá. Não é que ela foi forçada, que ela foi dopada, que ela foi manipulada por Afrodite, nem nada, não, porque ela quis ir para lá. Existe também uma terceira hipótese, né, que seria aí, no caso, uma hipótese de que Helena não teria existido. Aí eu explico melhor essa história. O que acontece? A própria palavra Helena, né, como a gente acabou de mostrar aqui, tem uma relação com o quê? Com a Hélade, certo? Os que vivem na Hélade são o quê? Os helenos. As mulheres são o quê? As helenas, certo? Então, é por causa de uma certa análise etimológica da palavra Helena, a gente acaba pensando assim exatamente o que significa, né? Por que ele usou, por que é exatamente a Helena que foi raptada? Na verdade, seria uma representação, né? Representação da, digamos, da essência dos gregos, ok? Tipo como se fosse a helenidade, aquilo que faz com que os gregos sejam gregos, que os helenos sejam helenos, digamos assim. Então, a helenidade foi roubada pelos troianos, ok? Talvez até foi seduzida, os gregos teriam sido seduzidos pelos troianos e se deixaram levar. A história da Ilíada faz parecer como se Troia tivesse tirado a honra dos gregos de alguma maneira, sabe? É isso que parece ser muito forte para quem lê a Ilíada, antes de mais nada. Então, há esse sentido aí em que Helena talvez não tenha existido, mas teria sido uma representação do rapto da dignidade dos gregos, da honra dos gregos. Eles buscaram lutar por essa honra e venceram. Das várias cidades, dos vários reinos gregos, que todos eles se uniram para combater um inimigo em comum, que é Troia. Tá? Então observa o rapto de Helena, o que significou. Significou, antes de mais nada, a base da unificação dos povos gregos. Todos passariam a contar a mesma história, todos já tinham a mesma língua, né? Mas passaram a ter mais vínculo ainda e se uniram para combater um inimigo comum. Para uma visão mais realista sobre o que aconteceu com Helena, valeria a pena a gente citar aqui o caso da descrição que Heródoto fez. Heródoto foi um grande historiador grego, né, da Idade Antiga mesmo. É claro que existia lá um grande problema lá de metodologia e tal, talvez, mas ele era muito mais racional que todas as outras pessoas ao redor. Ele buscava evidências, ele buscava, em certo sentido, certas comprovações. E, segundo ele, né, segundo Heródoto, ele teria ido até o Egito, e lá no Egito ele conversou com alguns sacerdotes lá daquele período do templo lá que existia no Egito. E esses sacerdotes, eles simplesmente narraram uma versão totalmente diferente do que a gente costuma conhecer, né? Esses sacerdotes egípcios, essas autoridades egípcias. Imagine, o que ele teria narrado? Na verdade, gente, segundo eles, o barco de Paris ele não conseguiu atravessar o mar Egeu, né, indo da Grécia basicamente de Esparta até Troia. Não conseguiu atravessar. Os ventos, né, o tempo estava muito ruim e eles acabaram sendo obrigados a desviar do caminho e eles foram em direção ao Egito. E eles tiveram que desembarcar no Egito. Ali no Egito aconteceu uma situação inusitada, né, porque ali tem tipo um templo de Hércules que, digamos, promete uma certa proteção aos servos que, digamos, forem escolhidos para estarem ali, para viver ali. Né? Nenhum senhor tem direito sobre os servos que foram escolhidos para ficar nesse templo. Então, esses servos, né, com todo o interesse de querer uma liberdade, ficar naquele templo de Hércules ali, o que eles fizeram? Eles começaram a dedurar o Paris, né? Tipo assim, para ganhar a confiança dos sacerdotes ali do templo de Hércules. Eles começaram a dedurar o Paris, dizendo que Paris teria simplesmente sequestrado a mulher de Menelau.
E quando eles deduraram, sabe, as autoridades ali, os sacerdotes egípcios, teriam segurado Helena, teriam visto toda a situação que tinha acontecido e teriam simplesmente protegido Helena contra Paris. Então, nesse sentido, nessa versão, o Paris ele teria sido, inclusive, julgado pelas autoridades egípcias e teria simplesmente sido expulso ali da região. Expulso quando, ele, obviamente, ele voltou para a cidade dele natal, a cidade de Troia. Então, repara, Helena acabou ficando ali protegida o tempo inteiro, ali no Egito. Os sacerdotes egípcios teriam simplesmente protegido Helena ali. E imagina a situação, que engraçado, né? Tipo, os gregos lá totalmente revoltados, querendo guerrear contra Troia, porque Helena teria sido raptada, e eles chegando lá para Troia dizendo: devolvam Helena, não sei o quê. Daí os troianos falam: não, Helena não está aqui, que não sei o quê. E os gregos não acreditam. Imagina eles entrando em guerra por uma coisa que nem aconteceu. Cara, que situação. A guerra de Troia teria sido talvez um dos maiores mal entendidos da história. Que na verdade Helena nem foi para Troia, nem chegou até Troia. Ela teria sido protegida, né, pelos sacerdotes egípcios. Olha só que engraçado, né? Essa versão de Heródoto. E vou ser sincero com você, não é uma coisa tão absurda não, porque na verdade a Helena depois ela volta, né, no capítulo 4 da Odisseia de Homero, ela aparece realmente de volta, ela retorna, né, para Esparta depois que a Odisseia, você deve saber que conta a história depois da guerra, certo? Então a Odisseia conta a história do retorno, né, de Odisseu da guerra de Troia para casa, certo? Então você tem lá que por causa, tipo assim, lá no capítulo 4 da Odisseia, você tem uma narrativa de que, na verdade, Helena estava ali, já em Esparta, já tinha voltado para casa. E quando ela fica lá descrevendo, falando um pouco sobre si mesma e tal, ela acaba soltando uma ideia lá de que ela teria ficado no Egito, teria ficado preso no Egito. Olha só que engraçado, gente. Na Odisseia está isso, para você ter uma ideia. Não é uma coisa tão absurda a gente imaginar, então, que na verdade muitos até sabiam, até os próprios cantores, né, os aedos, os rapsodos, talvez eles até sabiam, né, de que na verdade não houve nada super fantástico assim, mas eles tiveram que enfeitar um pouco a coisa, porque senão ia perder um pouco todo o ar épico, né, da história, enfim, né, indo lá para proteger a princesa, que não sei o quê. Olha só que coisa engraçada, né? Assim, sem afirmar de uma maneira muito categórica, mas botando ali nos versos indiretos ali, você observa que até o próprio Homero teria, né, ou os homéricos, né, os homéridas, a gente poderia observar que até mesmo eles admitem a possibilidade de, na verdade, Helena ter ficado no Egito o tempo todo. O próprio Heródoto aponta, né, que teria acontecido isso. Olha só que engraçado, né? Eu até que eu gostei dessa versão, parece que foi a mais legal de todas, na verdade. Depois da Guerra de Troia, Menelau teria voltado, né, para casa e foi informado de que Helena, na verdade, estava no Egito esse tempo todo, e ele foi lá buscar Helena, sabe, no Egito, e eles voltaram para casa. E é nessa situação aí que a gente tem lá, por exemplo, que Helena já estava em casa, ela voltou para casa depois, sabe? Isso faz parecer ainda mais que, na verdade, houve um certo rapto mesmo, um certo sequestro mesmo. É possível também. É possível também que tenha fugido e tal, e talvez os sacerdotes egípcios não quisessem permitir que essa fuga, talvez até proposital, continuasse, né? Não sei. Aí eles foram, impediram e prenderam Helena lá, de alguma forma, não sei, para não desonrar aquele rei, né, o rei Menelau, enfim. Bom, agora, sobre o fim de Helena, né, para a gente encerrar, eu diria que, gente, a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Existe uma mulher lá que provavelmente teria tido o marido morto na Guerra de Troia, e essa mulher, ela acusava Helena de ter feito isso, de ser responsável, que não sei o quê, e ela então tramou um assassinato de Helena.
teria sido, essa seria uma das versões, né? Agora, não é necessariamente isso, a gente não sabe. Há umas versões também que apontam que ela teria sido julgada, teria retornado para a cidade depois de um tempo, depois da morte de Menelau, alguma coisa assim, teria sido julgada pela cidade e nesse julgamento, digamos, teria havido lá uma condenação à morte, alguma coisa assim. Então você observa que há muitas versões da morte dela, se é que ela existiu, né, gente? Para concluirmos, veja o papel importante que Helena teve nessa guerra toda. Tá, ela pode ter existido, pode não ter, pode ser uma representação. Eu gosto de pensar a Helena não de uma forma muito passiva, como se estivesse sendo só manipulada o tempo inteiro por deuses ou pelos homens ali, mas a Helena também como uma mulher, se ela existiu historicamente, como uma mulher realmente influente e teve um papel muito ativo nessa coisa toda, em que, obviamente, favoreceu, né, posteriormente a unificação da Grécia.